Olá, paz do Senhor, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas não importa o horário que você está assistindo este vídeo, é um vídeo importante e eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que esse vídeo também está sendo exibido também no nosso canal no YouTube. Então, é um vídeo que vem trazer aqui para todas aquelas pessoas que passam por esse problema, por essa dificuldade, um alento. Eu quero hoje aqui aproveitar para contar um testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. É algo que já aconteceu há algum tempo, mas é importante que a gente relate aquilo que Deus faz na nossa vida. O testemunho aconteceu com a minha esposa, mas como ela tem um pouco de dificuldade de se relacionar com câmera e de estar falando com as pessoas, então eu vou narrar aqui e ela está aqui ao meu lado para confirmar e depois pode estar confirmando aquilo que a gente vai estar falando aqui. Não quero me estender muito, mas o testemunho que eu quero dar aqui, meus amados irmãos, é sobre o chamado mal do século 21, que muitas pessoas falam. O nosso principal objetivo aqui não é contrariar a sua ideia, não é contrariar a sua vontade. Nós estamos aqui para contar algo que aconteceu conosco. Eu costumo dizer que milagre para mim tem que ter fatos, tem que ter realmente coisas visíveis, em que nós observemos na nossa vida. Milagre para mim não é a gente estar com uma dor de cabeça e você tomar um calmador, um melhoral e aquela dor de cabeça subir. Isso não é milagre, Isso foi a eficácia de um medicamento que você tomou, Então, meus irmãos, milagre, eu acredito em milagre, é aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode, Deus é capaz de fazer coisas que nós não temos condições de fazer. E o que eu quero falar para vocês é sobre a situação da depressão, irmãos. Eu sei que muitas pessoas que nos seguem na rede social, no Facebook, no WhatsApp, Instagram e até mesmo no YouTube já passaram por essa situação e estão passando por essa situação. E o que eu quero contar aqui é que algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós passamos por esta situação. Eu não. Eu, graças a Deus, nunca passei, mas a minha esposa passou. E hoje a gente vê muitas pessoas falando que a depressão é uma doença e a ciência, ela caracteriza a depressão como uma doença psiquiátrica. Uma coisa que, ao meu ver, na minha opinião, é algo complicado, porque quando se fala de doença psiquiátrica, nós estamos praticamente chamando uma pessoa de louca, E eu não acredito assim, eu não vejo assim, mas esta é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar, com o que eu estou falando aqui. Então, meus amados irmãos, alguns anos atrás, minha esposa passou por esse processo chamado depressão. E nós vimos que a gente vê, se você pesquisar no Google, aí você vai ver muitos homens, conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, alegando que homens do passado tiveram depressão. E eu não vejo desta forma. Muitas vezes nós olhamos a Bíblia e assistimos a palavra de Deus e de uma forma equivocada. Porque nós temos 3 casos na Bíblia que são muito falados. O primeiro caso que eu quero falar aqui é a respeito de Noemi, que alguns, a gente vê aí no Google alguns relatos de homens que se dizem conhecedores da palavra de Deus, dizendo que Noemi teve depressão. O livro de Ruth, onde contém essa história, tem 4 capítulos e eu li ele todo e não encontrei em momento nenhum falando que Noemi teve depressão. O que acontece é que Noemi perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos e sentiu tristeza, como qualquer um de nós pode sentir, E em certo momento ela achava que Deus tinha abandonado ela, mas Deus não tinha abandonado, porque Deus não nos abandona. Muitas das vezes nós abandonamos a Deus, mas Deus não nos abandona. Então, este caso de Noemi é uma situação descartada, O segundo caso, meus amados irmãos, é de Jeremias, E que Jeremias amaldiçoou, o dia do seu nascimento. Mas é uma situação, irmãos, que Jeremias ele passou, muita dificuldade. Jeremias viu muita desgraça. Jeremias foi perseguido no seu ministério, E por isso, meus amados irmãos,
nós vimos que Jeremias, né, se você quiser acompanhar, está no capítulo de número 20, né, no versículo de número 14, porque no 13, olha só, irmãos, no versículo 13, Jeremias, né, incentiva a louvar a Deus, a engrandecer o nome do Senhor. Já no 14, ele fala amaldiçoando ali o dia do seu nascimento. E tudo isso, irmãos, devido ao sofrimento, devido à perseguição, devido a tantas desgraças, né, que Jeremias passou. Mas eu pergunto para você, e aonde estão os outros sintomas da chamada depressão que as pessoas falam? Eu não estou dizendo com isso que você não está passando por esse problema. Eu sei que existe algo, né, que oprime as pessoas, que deixa as pessoas deprimidas, né? Mas eu fico perguntando para essas pessoas que alegam que esses homens, né, esses personagens bíblicos tiveram depressão, aonde está? Aonde diz na Bíblia que eles tiveram depressão? Porque nós não podemos dizer aquilo que a Bíblia não diz, não podemos, né, torcer a palavra de Deus, né? Então, meus amados irmãos, e quero aqui, para não demorar muito, poder contar o testemunho, o último caso, esse é o mais afamado da Bíblia Sagrada, que é o caso de Elias. Louvado seja Deus. E o que aconteceu com Elias, irmãos, é que após Elias vencer e derrotar, matar todos os profetas de Baal, né, e a rainha Jezabel ficar sabendo desta situação através de Acabe, Jezabel fez ameaças a Elias. E o que Elias fez? Elias fugiu, saiu, né, daquele local para tentar preservar a sua vida. Mas também é uma situação que ele já não estava aguentando mais a situação. Quem de nós, diante de ameaças, diante de perseguições, diante de ameaças de morte, como Jezabel disse, né, que no próximo dia ela faria Elias como os profetas que ele tinha matado? O que ela quis dizer com isso? Que no outro dia ele estaria morto. E diante de uma ameaça, quem é que não sente medo? Meus amados irmãos, sentir medo é algo normal, nós somos humanos, nós somos carnais, né? Isso é normal nós sentirmos medo, tá? Um medo comum, eu já senti medo várias vezes, de várias coisas, né? Nós sentimos temores na nossa vida. Mas essas passagens que nós vimos aqui na Bíblia, em nenhuma delas, irmãos, a Bíblia diz que eles tiveram depressão. Aqui apenas eles estavam tristes, com medo, né? Coisa que muitas das vezes hoje, muitas das pessoas, né, chegam a dizer, eu preferia estar com Deus neste momento do que estar passando por esta situação que eu estou passando, né? E foi o caso, meus amados irmãos, de Elias, né, que ele preferiu que, quando ele pediu ao Senhor, ele pediu, Senhor, que seja agora, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor do que aqueles que me precederam, todos, né, morreram, então que seja agora. Elias não aguentava mais aquela situação. Se nós fôssemos olhar, então Jó esteve depressivo também. Jó capítulo 3, versículo 3, né? Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento. De tanto sofrimento, de tanta miséria terrena que aquele homem passou. Irmãos, quem é de nós que aguentaria uma situação dessas sem sentir tristeza? Então isso é só para deixar claro, irmãos, que às vezes a gente precisa, né, entender a palavra de Deus, entender a Bíblia. Não adianta, né, nós termos a Bíblia e nós não sabermos interpretar a palavra de Deus. Tá bem? Mas vamos então para o que interessa. Então, alguns anos atrás, meus amados irmãos, a minha esposa passou por essa situação, né? Começou a sentir-se triste, né? Não tinha vontade de fazer nada, né? Sentia muita vontade de dormir, né? Sentia desprazer, desgosto na vida, né? Mas até então foi passando, meus amados irmãos. Mas o que eu quero frisar aqui é que muitas vezes nós procuramos tantos recursos e esquecemos de recorrer a Deus em primeiro lugar. Até que certo dia, né, ela chegou para mim, eu estava sentado na minha escrivaninha do computador, e ela chegou para mim, né, e disse que estava se sentindo muito triste, muito abatida, né, sem vontade de fazer nada, né, ao ponto, meus amados irmãos, de dizer que tinha vontade de tirar a sua própria vida. E isso é muito sério, irmãos, isso é muito grave. Até então, porque nós éramos cristãos, somos cristãos, né? Isso foi logo em seguida, se não me falha a memória, há 3 anos, talvez depois do nosso casamento. Então, meus amados irmãos, aquilo, né,
me despertou imediatamente na hora. Eu lembro que eu disse para ela, nós não podemos aceitar isso, nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, e servos de Deus não pode, né, se deixar vencer por esse problema, por esta luta. E o que nós fizemos, meus amados irmãos? Né? Diante daquela situação, eu como, né, um servo de Deus, ainda que simples, humilde, sem nenhum nome, sem nenhum título, né, resolvi orar por ela. E eu disse, eu vou orar por você. Né? E isso, irmãos, mostra a nós o quanto é importante nós sabermos que todos nós temos poder nas nossas mãos para orar. Às vezes uma criança ora por nós e nós somos abençoados, nós somos curados. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas acham, mas só tem que ser um pastor para orar por mim, um pastor renomado, um evangelista, né, um presbítero. Não, irmãos, né, o seu esposo, a sua esposa, aí, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, seu filho, né, que é um jovem de Deus, pode impor a mão aí sobre a sua cabeça, orar e você ficar curado, Deus usar e você ficar curado. E sabe por que eu estou frisando isso? Porque muitos olham para nós, né, olham para mim talvez e pensam que eu sou alguma coisa. E eu vou dizer aqui só para você, irmão, você sabe, né, o que eu sou? Eu sou um simples servo de Deus, eu sou um músico da igreja, né, desde que eu me converti, Deus me deu esse dom, esse talento, e zelador da igreja, faxineiro da igreja. É forte, né? Mas é isso, eu sou um músico e um faxineiro da igreja. Mas eu orei pela minha esposa, né? Repreendi aquele mal, não pelos meus méritos, porque eu me senti um nada diante de um problema tão grande. Eu me senti um nada, eu me senti ninguém, eu digo, e agora? Mas confiando em Deus. Eu impus a minha mão na cabeça da minha esposa, orei por ela, e você sabe o que aconteceu? Nunca mais ela sentiu nada. Nunca ela tomou remédio. E quero dizer para você, não me interprete mal. Eu não estou dizendo, porque muitas vezes as pessoas interpretam o nosso testemunho, aquilo que nós falamos, que nós pregamos de forma errada. Diz, o Rogério está dizendo que eu não tenho nada. Não. Eu estou dizendo o que aconteceu comigo e com a minha esposa, que está aqui ao meu lado para confirmar. Ela nunca precisou tomar nada de remédio. Mas eu não estou dizendo com isso que você não deve tomar o seu remédio, que você deve abandonar seu tratamento médico. Não, eu não estou dizendo isso. Cada um sabe o que é melhor. Nós optamos por orar a Deus, pedir a graça de Deus e não se conformamos com a situação, porque muitas vezes nós nos conformamos com a situação. Quem sabe muitas vezes se eu fosse por me sentir triste, procurar um médico, eu tenho quase certeza que eu chegaria lá e ele diria para mim, não, está depressivo. Quantas vezes eu me sinto cansado, irmãos? Cansado devido ao excesso de trabalho, né? Triste por alguma coisa. Eu servo de Deus, eu sou humano, eu sou carne e osso. Quantas vezes eu me sinto triste, cansado, né? E se eu for no médico, provavelmente a medicina vai dizer, você está depressivo, vou te prescrever aqui tantos e tantos remédios, tantas e tantas drogas, e você toma para o resto da vida, ou toma por um tempo. Mas nós optamos por orar, botar na mão de Deus, e Deus fez um milagre. E isso eu considero um milagre, porque eu não poderia fazer, eu não poderia solucionar, mas Deus solucionou. Casos que para muitas pessoas, muitas vezes nem a medicina resolve, né? Apenas apazigua com medicamentos. Tá bem, meus irmãos? Eu quero deixar isso aqui e para que você entenda que Deus tem poder de nos abençoar, de nos dar força, né, de solucionar todo e qualquer tipo de problema. E a gente sentiu de Deus de contar para abençoar a vida de muitas pessoas, tá? E se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você não é cristão, dê uma oportunidade para Cristo, dê uma oportunidade para Jesus na sua vida. Quem sabe você vive aí triste, abandonado, né? E jamais pensar em tirar a sua vida, jamais. Então, né, tenha fé e saiba que Deus pode abençoar a sua vida. E eu quero só pedir para minha esposa, né, se ela quiser falar alguma coisa, quiser, né, confirmar, ou se eu esqueci de alguma coisa, quiser falar, ela vai estar falando para que você veja que aqui eu não estou inventando nada, eu não tenho necessidade disso. Então, vou deixar com ela a palavra em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus por essa palavra maravilhosa. E
realmente isso aconteceu na minha vida. Acredito que por meados de 1 ano, mais ou menos, eu passei por essa luta e não tinha nada que me fizesse feliz. Tudo que eu fazia era pela simples coisa de fazer mesmo, assim, fazia sem vontade nenhuma, não tinha mais prazer algum. E certa noite me veio aquele desespero e eu disse assim, não, acho que pra mim acabou, eu vou tirar minha vida. Mas na mesma hora, Deus tocou no meu coração que eu pedi ajuda pro meu esposo. Ele não sabia, irmãos, ele não sabia que eu tava passando por isso, porque eu tenho certeza que se ele soubesse, ele tinha me ajudado antes. Mas aí naquele momento me deu vontade de ir na cozinha, no caso, e pegar uma faca e me matar. Aí eu fui nele e disse, me ajuda, eu preciso de ajuda, me ajuda, ora por mim, que eu não sei mais o que fazer. E graças a Deus, irmãos, hoje eu posso dizer que sou feliz. Temos, como ele disse, os momentos de dificuldade, de tristeza, mas eu posso agradecer a Deus que muito pouco eu passo por momentos de tristeza. Minha vida é com paz, com Deus, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Então fica aí esse testemunho, né? Que você possa, né, ser abençoado. E se você achou, né, que esse vídeo serviu para te ajudar e pode servir para outras pessoas, sinta-se à vontade, compartilhe esse vídeo com as pessoas, né? Porque o que está acontecendo aqui é algo real, foi algo real, não é algo simulado, não é algo que aconteceu com o meu vizinho, com a minha vizinha, não, aconteceu com a gente, aconteceu com nós, tá? Então, eu quero deixar esse testemunho para edificar a sua vida. E se você está passando por essa situação, né, procure, em primeiro lugar, ajuda espiritual, ajuda de Deus, né? Procure, né, vá a uma igreja, procure um homem de Deus, né, peça oração, né, e você mesmo se volte para Deus, né, e eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida. Tá bem, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você seja uma pessoa próspera na graça, na bênção de Deus. Tá bem? Até a próxima e que Deus te abençoe.